A história começa com o Senhor Demônio apresentando sua principal e mais temida equipe. Primeiro, temos Sylphid, conhecido como o Conjurador da Tempestade Final, alguém com quem você não quer mexer. Em seguida, temos Ulmandra, a feroz cavaleira de assalto e poderosa chama, pronta para incinerar qualquer um que estiver em seu caminho. E por último, na fila, está Genome, o cavaleiro da Barreira da Terra, tão sólido quanto uma montanha. No entanto, há uma lacuna evidente na formação. Ele está faltando um quarto membro, então ele usa magia de invocação e traz alguém de outro mundo. Apresentando como o Shimura, um suposto expatriado do exterior. A história então muda de foco para o Shimura, que toma um momento para refletir sobre sua vida miserável. Ele é apenas um trabalhador comum que lutou para encontrar um emprego após uma difícil busca e, quando finalmente conseguiu ser contratado, trabalhou arduamente. Mas seus colegas de trabalho bajulavam o chefe e foram promovidos, deixando-o sem ser notado. Mesmo assim, ele manteve a esperança até receber um aviso de transferência. Foi quando começaram os rumores. Seus colegas descobriram que ele estava sendo enviado para um maldito projeto de construção no exterior. Acontece que o gerente secretamente despejou essa bagunça nele. A onda de desespero o atingiu, pois esse projeto era notório por ser um cemitério de carreiras. Mas ele chegou no novo país de qualquer forma, tentando manter o otimismo, embora ele não tenha durado muito. O canteiro de obras estava uma bagunça, sem equipamentos adequados e os trabalhadores estavam desmotivados. Ele tentou conversar com eles, mas nada funcionou. Ele até entrou em contato com a empresa e pediu um orçamento maior para poder consertar a bagunça, mas foi recusado. Eventualmente, os trabalhadores o abandonaram, deixando-o sozinho no local. Mas ele não desistiu e decidiu enfrentar os problemas de frente, enfrentando-os um a um. Com o tempo, sua determinação fez os trabalhadores voltarem e começarem a ajudar. Agora, as coisas finalmente pareciam melhorar, até que ele recebeu outra ligação de sua empresa, dizendo que ele seria transferido novamente para outro país. Ele foi, mas dessa vez começou a questionar tudo. Qual era o propósito de todo esse esforço? Justo quando estava perdido em pensamentos, do nada, um scotercão, o fiel companheiro do caminhão de moedas, o atropela. A próxima coisa que ele sabe é que acorda em um mundo completamente diferente. Ele se pergunta onde diabos está, mas então ouve o Senhor Demônio chamá-lo pelo nome. Agora, o Shimura não pode deixar de se perguntar como essa figura temível poderia saber quem ele é. O Senhor Demônio informa ao Shimura que foi ele quem o convocou e oferece a ele uma vaga entre os quatro grandes, especificamente como expatriado do exterior. O Shimura fica confuso, perguntando-se por que um Senhor Demônio escolheria um homem fracassado como ele. É então que o Senhor Demônio começa a ler o histórico de trabalho de Ushimura. Ele revela que Ushimura foi transferido para o exterior após 5 anos com a sua empresa e lançou operações locais com sucesso, aprendendo um novo idioma e treinando a força de trabalho local. O Senhor Demônio acrescenta que sabia que Ushimura era o candidato perfeito assim que viu suas conquistas. Por um momento, Ushimura sente uma faísca de validação, pois faz com que alguém reconheça seu trabalho árduo, mas a ideia de trabalhar para um Senhor Demônio faz com que ele sinta que está caindo da escada humana, em vez de apenas da escada corporativa. O Senhor Demônio continua, tentando melhorar a oferta, explicando os benefícios do cargo de um dos 4 grandes. Ushimura receberia um salário generoso, benefícios completos e autoridade equivalente a um diretor em seu mundo. Ele até poderia escolher sua própria equipe e ter seu próprio escritório, mas Shimura não pode negar que esses termos são tentadores, especialmente para alguém acostumado a ser tratado como ninguém. Então, recusar tal oferta é difícil para um fracassado como ele. Ainda assim, o Senhor Demônio não o pressiona e até lhe dá a opção de retornar ao seu antigo mundo. Mas Shimura fica surpreso e impressionado com o fato de o Senhor Demônio realmente respeitar os direitos dos empregados. Quando é perguntado sobre sua decisão, o Shimura hesita, atormentado pelas lembranças de como seus empregadores anteriores o trataram. Ele confessa que nunca ninguém valorizou seu trabalho, o que deve significar que ele falhou constantemente em atender às expectativas. Ele conclui que não passa de lixo, indigno da oferta do Senhor Demônio, e pede para ser enviado de volta. Mas o Senhor Demônio o interrompe com um grito estrondoso, dispensando as mentiras tóxicas enviadas a ele por seus antigos chefes. Ele explica que eles não conseguiram ver o esforço e a diligência que o Shimura colocou em tudo, mas ele viu. O Senhor Demônio insiste que escolheu pessoalmente o Shimura e acredita que ele pode atingir seu pleno potencial, e o incentiva a afastar suas inseguranças e decidir se está pronto para abraçar essa oportunidade. Mas antes que o Shimura possa responder, o Ulmandra entra para objetar. Ela argumenta que um simples humano não tem lugar entre os 4 grandes. Então, Sylphid e Jun a apoiam, claramente compartilhando suas dúvidas sobre as qualificações de Ushimura.
O Senhor Demônio decide que um teste é a única maneira de resolver a disputa e anuncia que o Mandra terá que provar seu valor, e se passar, ele se juntará oficialmente aos quatro grandes. Ele afirma com confiança que isso resolverá qualquer dúvida. O Mandra, ansiosa por um desafio, adora a ideia e se prepara para lutar com o Shimura diretamente. Ela menciona que os convocados de outros mundos devem ter poderes especiais, e sem esperar, lança um golpe com toda a sua força diretamente nele para testar suas habilidades. Mas o Mandra entra em pânico e congela de medo, e o Senhor Demônio rapidamente intervém para protegê-lo. O Mandra fica irritada e exige saber por que ele está protegendo esse fraco, e o Senhor Demônio aponta o óbvio: o Mandra já desmaiou pela pura onda de energia que ela liberou e ela nem sequer conseguiu acertar o golpe. Todos ficam chocados, tornando-se ainda mais convencidos de que ele não está à altura de se juntar aos quatro grandes. Então, o Mandra pressiona ainda mais, perguntando se o Shimura sabe usar magia ou tem algum poder único. O Senhor Demônio admite que o Shimura não tem, ele é apenas um humano comum. Essa revelação deixa o Mandra completamente perplexa, e ela se recusa a aceitar que um simples humano poderia algum dia estar entre os quatro grandes. Ela explica que o exército do Senhor Demônio é composto por espíritos malignos, demônios e demi-humanos, todos constantemente lutando pela supremacia. Como alguém como Shimura poderia sobreviver em tal caos? John intervém, apontando que, na verdade, são os demônios que causam a maior parte dos problemas, gerando uma discussão entre ele e o Mandra. A briga deles revela que John é um demi-humano, o que adiciona uma camada de tensão à situação. O Senhor Demônio reconhece as rixas internas em seu exército e concorda que o Shimura não é fisicamente robusto, mas esse não é o motivo de tê-lo convocado. Ele enfatiza que a verdadeira força de Shimura está em sua inteligência, não em seus músculos. Nesse momento, o Shimura retoma a consciência, tonto, mas alerta o suficiente para implorar ao Mandra que pare seus ataques. O Senhor Demônio o acalma, explicando que ele não foi convocado para combate, mas sim por suas habilidades estratégicas. Então, o Senhor Demônio estabelece o desafio: o exército demoníaco está tentando forjar alianças com raças vizinhas, como salamandras e lobisomens, mas as negociações com os minotauros chegaram a um impasse. Ele então diz que o teste de Ushimura será negociar com os minotauros e mostrar seu valor conquistando sua confiança para trazê-los ao exército demoníaco. Ao ouvir isso, Ushimura sente que o nível de dificuldade dessa tarefa rivaliza com a aprovação de um exame difícil. Então, o Senhor Demônio aconselha-o a consultar o Mandra para mais detalhes, já que ela estava lidando com as negociações anteriormente. A cena então corta para Ushimura e o Mandra enquanto seguem em direção à sala do líder Minotauro. O Mandra parece convencida de que o Shimura não tem chance de passar no teste. Honestamente, o Shimura também não tem tanta certeza. Afinal, como ele poderia esperar se tornar um dos quatro grandes sem poderes especiais? No entanto, lá no fundo, ele sente uma centelha de determinação, porque sempre quis trabalhar para alguém que realmente precisasse dele. Portanto, a confiança do Senhor Demônio nele é algo que ele não quer decepcionar. Quando chegam à sala do chefe Minotauro, o Shimura percebe o quão enorme ela é. O Mandra então o avisa que os Minotauros são criaturas naturalmente violentas, o que não ajuda muito a acalmar seus nervos. No momento em que ela abre a porta, o Shimura congela de medo ao ver o chefe Minotauro, uma presença imponente e ameaçadora. Sentindo o pânico de Ushimura, o Mandra intervém, tentando negociar com o chefe. No entanto, a conversa rapidamente vai para o fundo e a frustração de Mandra começa a transbordar. Ushimura observa enquanto o temperamento dela explode, percebendo que ela não tem a menor ideia de como lidar com negociações. Eventualmente, eles são forçados a sair da sala. Fora da sala, o Mandra explica a situação. Ela conta a Ushimura que os Minotauros inicialmente estavam empolgados com a ideia de se unir ao exército demoníaco, e as discussões iniciais foram tranquilas. Mas quando ela apresentou os termos do acordo ao chefe deles, Terius, ele simplesmente disse não. Não importava quantas vezes as negociações fossem retomadas, a resposta dele nunca mudava. E, para piorar, ele trouxe pilhas de palha que cheiravam mal e espalhou por toda a sala, forçando-os a confiscar tudo. Ela então, frustrada, culpa o fracasso da negociação completamente em Terius e deixa a situação nas mãos de Ushimura. Enquanto o Mandra se afasta, Ushimura vaga pelos corredores, tentando descobrir seu próximo movimento. Ele começa a se questionar se é capaz de se comunicar com uma figura tão imponente e intimidadora como Terius. Então, ele lembra de uma situação semelhante de sua vida anterior. Um de seus clientes costumava rejeitar todas as propostas que ele fazia e Ushimura pensava que o acordo iria desmoronar. Mas havia algo nos olhos do cliente que contava uma história diferente. Inspirado por essa lembrança, Ushimura tem uma ideia e decide enfrentar o problema. Mais tarde, o Mandra reporta ao Senhor Demônio, informando de que Terius ainda se recusa a negociar.
Ela duvida que o Shimura consiga fazer algum progresso, mas o Senhor Demônio permanece confiante, certo de que o Shimura terá sucesso. Depois de sair da sala do trono, o Umandra percebe o Shimura nos corredores, reunindo as palhas fétidas confiscadas de Terius. Confusa, ela pergunta o que ele está fazendo, mas o Shimura responde que está se preparando para ter uma conversa adequada com Terius. O Umandra insiste que falar com alguém tão arrogante quanto Terius é impossível, mas o Shimura retruca dizendo que ela está sendo muito rápida em julgar. Ele explica que as negociações estagnaram devido a uma lacuna cognitiva entre Terius e o exército demoníaco, e para superar isso, eles precisam construir confiança, fazendo contato visual e entendendo a perspectiva dele. Com uma confiança renovada, o Shimura diz a ela para assistir e aprender, porque ele vai fazer isso funcionar. O Umandra percebe que o olhar patético que ele tinha antes desapareceu. No dia seguinte, curiosa sobre o resultado, o Umandra vai verificar a situação entre o Shimura e Terius, mas, em vez de encontrá-los, ela descobre um caos na sala. Imediatamente se pergunta se eles falharam em chegar a um acordo e acabaram brigando, mas, quando está prestes a tirar conclusões precipitadas, o Shimura se aproxima. Ela grita furiosamente, acusando de destruir o castelo e exigindo saber onde Terius está. Ele, calmamente, explica que Terius está com o Senhor Demônio finalizando os detalhes da fusão. O Umandra fica chocado e pergunta como ele conseguiu realizar tal milagre em uma única noite. O Shimura revela que, após as negociações de ontem, os Minotauros concordaram em se juntar ao exército demoníaco, e ela fica surpresa por ele ter conseguido fazer Terius concordar com os termos do acordo durante a noite. Ela o pressiona por uma explicação, e o Shimura a leva até a sala do trono para dar mais detalhes. Ele começa a explicar que Terius nunca realmente se recusou a negociar e, do ponto de vista dele, tudo estava indo bem, mas então o Shimura se lembra de um incidente de seu trabalho anterior, onde um cliente sempre dizia não durante as negociações. Naquele momento, ele pensou que o acordo estava desmoronando, mas, quando estava prestes a desistir, o cliente inesperadamente apertou sua mão e concordou com o acordo. Eles haviam visto o debate acalorado como um sinal de verdadeira paixão e envolvimento e só queriam continuar discutindo os termos com ele. O Shimura então explica que, para alguns, discussões emocionais e até mesmo brigas são uma maneira de construir confiança e mostrar comprometimento. Ele continua a explicar o mal-entendido e diz ao Umandra que Terius ficou genuinamente confuso quando ela afirmou que as negociações haviam falhado e ele não sabia o que tinha dado errado. O Shimura revela que os Minotauros têm uma regra simples, eles sempre levam palha quando ficam fora de casa, porque, sendo tão grandes, evitam usar a cama de outra pessoa para não danificá-la. E quando sua palha foi confiscada, Terius não teve escolha a não ser dormir no chão. Isso deixou privado de sono, e sua incapacidade de explicar a situação fez com que ele parecesse zangado, quando na realidade ele estava apenas ansioso e desconfortável. Ao ouvir isso, o Umandra percebe que o problema veio de sua própria abordagem. Ela admite que deveria ter considerado a perspectiva de Terius durante as negociações. No entanto, Terius intervém, assumindo parte da culpa. Ele reconhece que não percebeu que seu comportamento poderia parecer rude. Ele pede desculpas sinceramente, apertando a mão de Umandra e agradecendo ao Shimura por ter intervido e resolvido a questão de forma tão tranquila. Após isso, Terius sai com sua palha, satisfeito com o resultado. O Umandra fica maravilhada com a habilidade de Shimura de identificar o verdadeiro problema quando ninguém mais conseguiu. O Senhor Demônio elogia o Shimura, declarando que sua capacidade de perceber o que os outros ignoram é seu verdadeiro poder. Em seguida, ele anuncia que o Shimura passou oficialmente no teste, confiante de que ninguém se oporia à sua inclusão no exército. O Senhor Demônio então instrui-o a levantar o braço direito, e quando ele o faz o rei coloca uma pulseira em seus pulsos, simbolizando seu status como um membro dos Quatro Grandes e então o incentiva a trabalhar com confiança, sem deixar que sua inexperiência o impeça. O Shimura, então, agradece com gratidão ao Rei Demônio pela confiança. O Umandra também o reconhece, levantando o braço e pedindo para que ele faça o mesmo. Eles trocam um tipo de toque de braço e ela explica que, em sua tribo, esse gesto significa aceitar alguém como parte de seu grupo. No entanto, ela fica corada e rapidamente adiciona que ele não deve entender errado, pois ainda tem um longo caminho a percorrer antes de se tornar um membro completo dos Quatro Grandes. O Shimura finalmente está começando a se adaptar ao seu papel como um dos generais demônios. Agora, ele tem seu próprio escritório e um chefe solidário, mas ainda precisa se acostumar com o ambiente. Como um general demônio oficial, ele decide se apresentar formalmente aos outros generais. Ele vai até o quarto de Scylla e bate na porta. Para sua surpresa, uma garota atende e pergunta o que ele deseja. O Shimura explica que está ali para se apresentar a Cid, mas a garota, de maneira fria, informa que é assistente de Cid e que ele é um homem muito ocupado, então o Shimura não pode incomodá-lo.
Embora decepcionado, Ushimura já esperava enfrentar algum tipo de resistência dos outros generais e decide voltar outra hora. Antes de ir embora, Oleira aparece correndo até ele com algo importante para dizer: o Senhor Demônio tem uma nova missão para Ushimura. Ele vai imediatamente se encontrar com o Senhor Demônio, que explica estar trabalhando em um acordo para fortalecer o exército demoníaco. Ele precisa do apoio das nações vizinhas de demônios, sendo a tribo dos ogros particularmente influente. Essa tribo possui uma força militar equivalente ao exército demoníaco e poderia se tornar uma ameaça caso se tornassem hostis. Por isso, o Senhor Demônio quer negociar uma fusão de forças com eles, mas os ogros são notoriamente difíceis de negociar. No entanto, o Senhor Demônio acredita que Ushimura pode alcançar um acordo e lhe concede autoridade total para tratar do assunto. Ushimura fica satisfeito com a confiança depositada nele, mas sabe que há uma grande chance de ser morto pelos ogros caso vá sozinho. Então, o Umandra se oferece para acompanhá-lo até a tribo. Antes disso, Ushimura decide se encontrar com Gnome, que lidera a divisão de demônios do exército, acreditando que ela pode ter informações úteis sobre os ogros. O Umandra concorda com a ideia, mas se recusa a se aproximar de Gnome devido a um conflito de gerações entre elas. Em vez disso, o Umandra diz que vai verificar as carruagens enquanto Ushimura fala com Gnome. Ushimura vai até o campo de treinamento onde Gnome conduz uma sessão diária. Ele fica impressionado com a habilidade dos soldados de Gnome e com o alto moral que ela mantém. Após o treinamento, Gnome se volta para Ushimura e pergunta o que ele deseja. Ele explica que busca informações sobre a tribo dos ogros. Gnome não sabe muito, mas avisa que o líder dos ogros, Obir, é notoriamente difícil de se conversar, o que tornará as negociações complicadas. Gnome também menciona que não quer trabalhar com o Umandra em nada, aumentando a tensão entre elas. Enquanto Ushimura tenta conversar, o Umandra aparece dizendo que já verificou as carruagens e veio buscá-lo. Ao ver Gnome, ela não consegue conter sua raiva, e as duas começam a discutir. Ushimura fica preocupado com o ódio mútuo entre Umandra e Gnome. Finalmente, Ushimura e Umandra chegam ao castelo dos ogros. Antes de entrarem, são parados no portão e informados de que precisam esperar pela permissão de Obir para entrar. O Umandra acha ridículo serem mantidos esperando. Ushimura já viu isso antes e sabe que o ogro está apenas tentando desestabilizá-los para dificultar as negociações. É por isso que é importante manterem a calma, mas o Umandra está prestes a explodir de raiva. Felizmente, antes que ela age impulsivamente, o assistente do ogro aparece e informa que eles podem entrar. Enquanto caminham, Ushimura percebe o quão desgastada está a armadura de Obir. Eventualmente, eles chegam à sala do trono e encontram Obir. Quando o Umandra tenta iniciar as negociações, ele a interrompe, mandando-a calar a boca. Ele diz que não se importa com o motivo de estarem ali e que nunca ouvirá o que tem a dizer, a menos que se rendam a ele. Nesse caso, ele pode até ouvir, mas apenas se eles concordarem em matar seu chefe, o Senhor Demônio. O Umandra não consegue acreditar no absurdo que acabou de ouvir e está prestes a perder o controle, mas Ushimura segura sua mão e a tranquiliza, lembrando-a de que é exatamente isso que Obir quer. Ushimura então se dirige a Obir com o tom mais educado possível, informando que ele e o Umandra terão uma breve conversa do lado de fora. Lá fora, o Umandra desabafa toda a sua raiva, amaldiçoando a existência de Obir por ousar dizer tais coisas. Ela está pronta para voltar e atacá-lo, mas Ushimura a acalma novamente, explicando que Obir está provocando intencionalmente para causar uma cena e, assim, sabotar as negociações. Dessa forma, ele pode evitar rejeitá-las diretamente e culpar o fracasso nos dois. Com essa explicação, o Umandra decide se acalmar, embora ainda esteja frustrada pelo insulto ao Senhor Demônio. Ushimura também está furioso, mas sabe que agir com raiva apenas prejudicaria suas chances de sucesso. Contudo, fica claro que Obir não está disposto a negociar, e parece não haver muito que possam fazer nesse ponto. Nesse momento, a mesma garota de antes aparece e se apresenta como Lulu, filha de Obir. Ela admite que pode parecer rude, mas tem um pedido: precisa da ajuda de Ushimura e o Umandra para convencer seu pai. O Lulu os leva a uma sala vazia e explica que é o armazém de alimentos, que está completamente vazio. Ela revela que, apesar da força e influência da tribo dos ogros entre os demi-humanos, eles estão enfrentando sérios problemas financeiros. A situação é tão grave que muitos estão lutando para conseguir comida. Ushimura já suspeitava de algo assim. Ele notou o estado precário do equipamento de Obir e a sensação de frieza e abandono no castelo. Isso é típico de grandes organizações em declínio, parecem estar bem por fora, mas estão à beira da falência. O Lulu acredita que a única maneira de salvar a tribo dos ogros é aceitar a ajuda do exército demoníaco, mas seu pai se recusa a ouvi-la. Além disso, Obir está doente, e eles têm escondido essa informação.
Por isso, fizeram o Shimura e o Umandra esperarem do lado de fora enquanto preparavam Obir para a reunião. No entanto, a condição de Obir está piorando, e ele está prestes a morrer. Se isso acontecer nas circunstâncias atuais seria o fim de sua tribo, então Olulu implora o Shimura por ajuda. O Shimura diz que entende suas preocupações, mas também a repreende por compartilhar informações tão importantes. Como filha do chefe, ela precisa ser mais cuidadosa com as pessoas em quem confia. No entanto, Olulu acredita que o Shimura é uma boa pessoa e confia em sua capacidade de julgar o caráter dos outros, por isso decidiu contar a ele sobre a situação. Então, ela faz um pedido inusitado, pede que o Shimura se case com ela para salvar a tribo dos ogros. Ao ouvir isso, o Shimura entra em pânico, enquanto o Mandra começa a ferver de raiva. Mas Olulu está séria em sua proposta. Ela explica que todos os ogros de sua tribo são tão estúpidos quanto pedras, e a única maneira de garantir a prosperidade do exército demoníaco é fazendo com que alguém inteligente, como o Shimura, se case com ela e se torne o novo chefe. O Shimura tenta dissuadi-la de tomar uma decisão precipitada, mas Olulu está convencida de que essa é a única solução e está disposta a oficializar o casamento imediatamente. Contudo, o Mandra não permite que isso aconteça. Mais tarde, naquela noite, o Shimura está em seu escritório, tentando descobrir como sair dessa confusão. Obir se recusa a negociar, e Olulu quer se casar com ele. Ele não pode falhar em sua segunda missão para o Senhor Demônio, então decide ir ao bar, em sua mente, para clarear as ideias. Lá, ele encontra uma versão imaginária de Umandra discutindo com o bartender sobre o que é mais legal, gorilas ou leões. O Shimura ouve a discussão, onde o Mandra argumenta que gorilas são muito mais fortes, mas o bartender defende os leões, dizendo que um grupo de leões é chamado de orgulho. Essa palavra desperta uma ideia brilhante em Ushimura. Na manhã seguinte, o Shimura chama o Mandra para fora e pede desculpas por acordá-la tão cedo, mas explica que precisa de sua ajuda para negociar. Para isso, eles precisam ir a outro lugar primeiro. Se tudo correr bem, será Obir quem implorará por uma reunião de negociação. Uma semana depois, o Shimura e o Umandra são chamados à sala do trono do chefe, exatamente como o Shimura planejou. Obir está furioso, pois acaba de descobrir que todas as tribos vizinhas formaram uma aliança com o exército demoníaco na última semana e exige explicações. Uma semana antes, o Shimura explicou ao Umandra seu plano. Em vez de tentar convencer Obir diretamente, eles recrutariam primeiro as tribos menores. Assim como a tribo dos ogros, as outras tribos também estavam sofrendo com a escassez de alimentos, o que as tornava suscetíveis à promessa de apoio. O Umandra entendeu o plano de Ushimura, mas não esperava que funcionasse tão bem. Forçar Obir a negociar era parte de uma estratégia que Ushimura desenvolveu quando vendia produtos na Terra. Ele explicou que, ao tentar abordar diretamente uma grande empresa, era frequentemente rejeitado. Então, ele começou a focar em empresas menores, oferecendo seus produtos a elas. Eventualmente, a grande empresa era forçada a procurá-lo para adquirir os produtos, evitando ficar para trás. Da mesma forma, ao convencer todos os demi-humanos vizinhos a se juntarem ao exército demoníaco, o chefe orgulhoso não poderia ignorar a situação. Agora, o Shimura finge que apenas ofereceu ajuda às tribos menores porque elas estavam lutando para sobreviver e precisavam do suporte do exército demoníaco. Ogar fica ainda mais irritado, pois nunca concordou com negociações. Tudo está saindo conforme o planejado, já que, com Ogar fora de controle, ele está muito mais suscetível às táticas de negociação de Ushimura. Ushimura então explica que não formou as alianças sozinho, pois contou com a ajuda de Olulu. Ogar não acredita que sua própria filha o trairia dessa forma, mas Olulu responde que era necessário para o bem da tribo dos ogros. Ela insiste que a única maneira de sair da situação atual é confiar na ajuda do exército demoníaco. Por mais que Ogar não queira admitir, os tempos mudaram, ele está velho e atualmente doente, e se eles quiserem sobreviver, precisam se unir ao exército demoníaco. Nesse momento, Ushimura intervém e oferece uma alternativa. Em vez de se juntar ao exército demoníaco, poderiam formar uma parceria igualitária. Na verdade, Ushimura acabou de inventar isso, pois o acordo continua o mesmo, mas ao apresentá-lo como uma parceria igual, o orgulhoso chefe ogro se mostra mais inclinado a aceitar. Como esperado, Ogar não parece se opor à ideia, mas pede alguns dias para pensar. Alguns dias depois, o Umandra entra correndo no escritório de Ushimura para compartilhar uma boa notícia. Ogar concordou com a aliança com o exército demoníaco. Isso é ótimo, mas Ushimura tem outras preocupações. O Senhor Demônio encarregou de escolher um assistente para si, então ele passou os últimos dias analisando candidatos. Ele gostaria de poder escolher o Umandra, pois ela é extremamente confiável. No entanto, o Umandra entende isso como uma espécie de declaração de amor e fica um pouco envergonhada. Nesse momento, outra pessoa bate na porta.
Ushimura atende e encontra o Lulu, que veio atuar como representante da tribo dos ogros na aliança com o exército demoníaco. Ela expressa sua imensa gratidão a Ushimura, já que seu pai se tornou muito mais diplomático desde o encontro. O Lulu afirma que está disposta a fazer qualquer coisa para mostrar sua gratidão, e Ushimura pergunta se ela gostaria de ser sua assistente pessoal. O Lulu aceita o cargo com entusiasmo, mas Umandra, cheia de ciúmes, evita olhar para Ushimura e se lembra de que eles são rivais, então não pode ser amiga dele. Ushimura não entende por que Umandra começou a agir de forma tão estranha, mas, apesar disso, as coisas têm ido bem para ele. O exército demoníaco cresceu consideravelmente no último mês. Contudo, com o crescimento vêm os riscos, e todos precisam estar atentos. Alguns dias se passam, e Ushimura está trabalhando em seu escritório quando o Lulu entra para informá-lo de que alcançou um acordo com a tribo dos ursos, como ele havia pedido. Contanto que Ushimura cumpra as condições deles, a tribo apoiará o exército demoníaco. Ushimura fica satisfeito ao ouvir que tudo correu bem, mas o Lulu também tem outra novidade. Ela soube que Ushimura será recompensado por todo o esforço que tem feito, e a cerimônia de premiação será realizada em breve. Ela promete contar mais depois do intervalo para o almoço. Ushimura não faz ideia do que será premiado, mas, considerando como o Sr. Demônio o trata, tem certeza de que será algo melhor do que uma festa com pizza. Nesse momento, o Umandra entra em seu escritório trazendo o almoço para eles compartilharem, como sempre fazem. Embora Ushimura goste de comer com Umandra, ele odeia o fato de que a única comida disponível no exército demoníaco é uma papa insossa. Ushimura entende as limitações logísticas de alimentar um exército inteiro, mas ainda deseja que ao menos houvesse carne para acompanhar a papa. Quando Umandra ouve suas reclamações, ela apresenta a solução perfeita. Se Ushimura quer carne, eles devem ir buscá-la diretamente na fonte. Apesar de não gostar da ideia de caçar só para comer carne, essa não é a única razão pela qual Umandra o trouxe até ali. Ela recebeu um pedido das tribos demoníacas próximas para exterminar uma criatura mágica que vinha atacando a região. Até agora, 5 orcs foram mortos pela besta, algo que Ushimura considera terrível, mas Umandra vê como algo natural. Os fracos são devorados pelos fortes. Normalmente, seria trabalho da tribo dos orcs lidar com essas ameaças, mas a criatura em questão é forte demais para eles derrotarem. Por isso, Umandra decidiu cuidar disso. Enquanto investigam, ela nota cogumelos crescendo sob uma árvore. Descobre que todos os orcs atacados estavam colhendo esses cogumelos raros. Assim, concluem que a criatura deve estar acampada por perto. Mal precisam esperar, pois o javali aparece quase imediatamente. O Umandra ordena que Ushimura se esconda enquanto ela enfrenta o monstro. O Umandra salta no ar e golpeia o rosto do javali, forçando-o ao chão. Porém, em retaliação, o javali começa a lançar pedras com os chifres. O Umandra consegue desviar facilmente, mas Ushimura, em pânico, mal consegue se proteger. O javali avança, derrubando árvores, e se dirige direto para Ushimura. Antes que ele seja atingido, o Umandra acerta um soco no estômago da criatura. Embora seja claro para Ushimura que o Umandra é incrivelmente forte, seus golpes até agora não foram fatais. Em uma luta comum, isso não seria um problema, mas, neste caso, o objetivo é caçar a criatura. O que falta ao Umandra é poder de finalização. O javali continua atacando com suas presas afiadas, e um erro de Umandra poderia ser fatal. Embora seus golpes causem trauma por impacto, isso não é suficiente. Ushimura percebe que ela precisa de uma arma, mas logo entende que o Umandra está se segurando. Ela evita usar todo o seu poder porque leva muito tempo para se recuperar dos efeitos. Porém, sem usar sua força máxima, ela não conseguirá vencer. Quando o javali tenta atacar novamente, o Umandra o detém com uma única mão. Poderia matá-lo com um soco naquele momento, mas isso estragaria a carne. Em vez disso, ela o levanta e quebra seu pescoço. Com o javali derrotado, o Umandra anuncia que agora podem comer carne, mas Ushimura já perdeu o apetite. Eles arrastam o corpo do javali até a vila dos orcs para mostrar que a ameaça foi eliminada. Os aldeões ficam extremamente gratos e impressionados com a força de Umandra. Enquanto Umandra aproveita os elogios, ela sugere que todos compartilhem a carne do javali, já que é raro ter tanta carne disponível. Os aldeões ficam animados, mas Ushimura mal consegue acreditar que eles estão dispostos a comer a carne de um javali que estava a um ciclo evolutivo de se tornar um vizinho perigoso. Ushimura fica ainda mais surpreso quando ouve Umandra dizer que ela mesma vai cozinhar a carne. Ele pergunta se ela está falando sério, e Umandra oferece uma prova de sua iguaria caseira. Inicialmente, Ushimura fica animado, já que Umandra faz soar como algo delicioso. Mas, quando pergunta como ela pretende cozinhar, o Umandra simplesmente lança uma bola de fogo na carne.
O resultado é um pedaço de carne carbonizado, e a expressão de Ushimura deixa claro que é puro lixo. O Umandra insiste para que ele experimente, dizendo que é melhor do que parece, mas quando Ushimura dá uma mordida, o gosto é tão ruim quanto a aparência. É como se tivessem despejado piche quente em sua boca, ele preferiria passar fome a comer outro pedaço. O Umandra acha rude Ushimura criticar sua culinária, mas ele retruca que é ainda mais rude chamar aquilo de comida. Ushimura, já lidando com o choque cultural de viver em um novo mundo, não consegue suportar mais isso e pede para assumir a cozinha a partir de agora. Quando Ushimura termina de cozinhar a carne, o Umandra experimenta um pedaço e fica impressionada com o sabor. Curiosa, ela pergunta o que ele fez. Ushimura explica que, primeiro, ele mergulhou a carne em água para tirar o sangue, depois a assou lentamente sobre o fogo para remover o excesso de gordura e, por fim, a adicionou a uma sopa para eliminar qualquer cheiro desagradável. Ele se oferece para ensinar os aldeões a cozinhar, e eles ficam agradecidos por um dos generais demônios ser tão atencioso. No entanto, o Umandra acha que Ushimura, sendo alguém tão importante, não deveria gastar tempo ensinando culinária aos aldeões. Ushimura discorda, explicando que sua tarefa é melhorar o exército dos demônios, e que um grande avanço em qualquer civilização está no desenvolvimento da culinária. Pessoas que consomem carne regularmente tendem a encontrar formas de aprimorar seu sabor, mas, como a carne é rara naquela região, ninguém tem oportunidade de experimentar. Ele conclui que o país é pobre e carente de conhecimento, o que soa duro, mas o Umandra não pode discordar. Afinal, o território é, em sua maioria, estéril, e o país é fraco em comparação aos vizinhos. Justamente por isso, precisam trabalhar para mudar essa situação. Como um dos 4 grandes generais, o Umandra sugere que voltem ao castelo, mas Ushimura acha que não é uma boa ideia, já que já está escuro. O Umandra, no entanto, diz que isso não é um problema, pois pode iluminar o caminho com sua bola de fogo, algo de que ela se orgulha muito. Seu domínio mágico é uma habilidade única dos demônios, o que impressiona Ushimura. Ele também percebe que faz sentido os semidemoníos, que não podem usar magia, treinarem incansavelmente para se tornarem lutadores eficientes, enquanto demônios como o Umandra dependem exclusivamente da magia. No entanto, ele acha que o Umandra poderia melhorar suas técnicas de combate. Por exemplo, embora sua força aumente drasticamente quando usa seu verdadeiro poder para transformar o corpo, leva tempo para ela se recuperar. Ushimura sugere que ela leve uma arma para ajudar no combate da próxima vez e que use uma armadura que cubra mais do corpo. Ao ouvir isso, o Umandra para no meio do caminho e apaga a luz. Ela entende que Ushimura pode estar certo, mas considera ofensivo o foco dele em eficiência. Irritada, ela decide que não pode ficar perto dele naquele momento. De repente, ela abandona Ushimura na floresta, e ele fica sem entender por que ela ficou tão brava. Ushimura percebe que ficar na floresta é praticamente uma sentença de morte, então corre de volta para a Vila dos Orcs em busca de segurança. Na manhã seguinte, ele se reúne com o Rei Demônio para relatar a missão. O Rei Demônio o parabeniza pelo sucesso, mas comenta que ouviu dizer que o Umandra voltou na noite anterior, enquanto Ushimura só chegou de manhã, escoltado pelos orcs. Curioso, o Rei Demônio pergunta se algo ruim aconteceu entre os dois. Desesperado, Ushimura confessa que se sente indigno de ser um dos generais do exército demoníaco. O Rei Demônio o acalma e pede para explicar o ocorrido. Depois de ouvir tudo, o Rei Demônio percebe que Ushimura, sem querer, ofendeu o Umandra. No entanto, o mais importante agora é que eles resolvam a situação pelo bem do exército. Ele então dá uma ordem oficial: Ushimura deve encontrar uma maneira de se reconciliar com o Umandra. Ushimura acha a tarefa difícil, mas começa a refletir sobre a situação. Ele se lembra de como o Umandra estava orgulhosa ao afirmar que apenas demônios conseguem usar magia, e decide estudar um livro de história dos demônios para entender melhor. Ele descobre um capítulo que explica que o físico dos demônios é essencial para o poder mágico deles, razão pela qual os demônios têm tanto orgulho de seus corpos e costumam usar roupas muito reveladoras. Ushimura percebe que, ao sugerir que o Umandra usasse uma armadura mais fechada, ele basicamente rejeitou o orgulho dela como demônio. Mesmo entendendo o motivo de sua raiva, ele ainda não sabe como consertar o relacionamento. Enquanto isso, no castelo, Olulu acaba de cortar lenha e se prepara para sua próxima tarefa quando encontra uma Umandra furiosa e chorosa. O Umandra corre até ela, lamentando que Ushimura odeia e se recusa a elogiar seu corpo. Olulu, sem entender de início, ouve a história e percebe onde ocorreu o mal-entendido. Ela explica ao Umandra que, como humano, Ushimura tem valores muito diferentes. Em particular, Olulu sabe que Ushimura não vê exposição corporal como algo positivo. O Umandra fica incrédula, argumentando que esteve expondo seu corpo para Ushimura por semanas e ele nunca reclamou.
O Lulu sugere que o Shimura provavelmente achava que o Mandra era apenas exibicionista e não questionava isso. Ao ouvir isso, o Mandra percebe que, se o Shimura se sentia desconfortável com seu corpo exposto, todos os gestos de afeto corporal que ela fez provavelmente pareceram comportamentos desviantes. Envergonhada e com raiva de si mesma por ter abandonado Shimura na floresta, ela começa a bater com a cabeça no chão. O Lulu implora para que ela pare, pois o chão não aguenta mais. O Mandra então pede conselhos sobre o que fazer. O Lulu compartilha uma conversa que teve com o Shimura quando começou a trabalhar como assistente dele. Ele havia dito a ela que queria que ela permanecesse fiel aos seus desejos, independentemente de qualquer coisa, para que se sentisse livre para discutir problemas e encontrarem juntos uma solução. O Lulu acredita que, apesar dos mal-entendidos, o Mandra pode se reconciliar com o Shimura, desde que conversem abertamente. Eventualmente, o Shimura e o Mandra se encontram em uma escada do castelo, ambos ansiosos para dizer algo importante. O Mandra se apressa em explicar ao Shimura que ela não é uma exibicionista, apenas queria que ele elogiasse seu corpo. Ao mesmo tempo, o Shimura admite que acha o corpo dela incrível. Os dois processam o que foi dito e, percebendo que finalmente estão na mesma página, o Shimura se desculpa com o Mandra. Ele admite que não sabia muito sobre demônios e não percebeu que o que disse poderia ser insultante. O Mandra aceita as desculpas dele e também se desculpa por ter reagido de forma exagerada, reconhecendo que não era culpa de Ushimura não conhecer a cultura demoníaca. Ela admite que, mesmo estando com raiva, não deveria tê-lo deixado sozinho na floresta, especialmente porque ele quase morreu por causa disso. Sentindo-se culpada, o Mandra fica aliviada ao ouvir que Ushimura a perdoa, pois no final tudo deu certo. O Shimura fica feliz por terem resolvido o mal-entendido e acredita que agora, conhecendo um pouco mais um do outro, eles podem se tornar grandes parceiros. No entanto, ele ainda não percebe que o Mandra entende a palavra parceiros como uma proposta de casamento. Mais tarde, o Rei Demônio reúne seus subordinados para fazer um anúncio especial. Ele celebra as alianças formadas com várias tribos, que fortaleceram enormemente o exército demoníaco, e atribui o sucesso ao trabalho diligente de seu mais novo general, o Shimura. Como reconhecimento por suas conquistas, o Rei Demônio presenteia o Shimura com uma pedra mágica. O Shimura se sente profundamente honrado, mas não pode aceitar sozinho, já que não teria conseguido sem a ajuda de Umandra. Ele se aproxima dela, ajoelha-se e pede que ela aceite a pedra ao seu lado. O Umandra fica feliz, mas entra em pânico quando percebe que o Shimura fez isso publicamente, diante de todos os líderes do exército demoníaco. O que o Shimura não sabe é que, neste mundo, oferecer uma pedra mágica a alguém é literalmente o equivalente a uma proposta de casamento. Ele acaba de propor a ela na frente de todo o exército, e a única razão pela qual o Mandra não aceita imediatamente é porque está muito envergonhada com todos olhando. Alguns dias depois, o Shimura é chamado para uma reunião com o Senhor Demônio e fica apavorado, achando que fez algo errado. Como medida preventiva, ele começa a se desculpar e implora para manter seu emprego. O Senhor Demônio fica surpreso com a reação de Shimura e diz que ele não está com problemas. Na verdade, fizeram uma cerimônia de premiação para ele recentemente por ser tão bom no que faz. Dito isso, o Senhor Demônio tem algo que quer discutir com ele. Ele pergunta ao Shimura o que ele acha da relação atual entre os semidemônios e os demônios do exército demoníaco. Pelo que o Shimura observou, parece que os semidemônios se sentem inferiores aos demônios, já que apenas os demônios conseguem usar magia. Esse é exatamente o problema que o Senhor Demônio tem tentado resolver. Ele pede ao Shimura que encontre uma maneira de permitir que todos usem magia, pois assim os semidemônios poderão se equiparar aos demônios. O Shimura acha que é um bom plano, mas vê um grande problema: ele mesmo não consegue usar magia, então como poderia encontrar uma solução para que todos pudessem usá-la? O Senhor Demônio percebe que é uma tarefa desafiadora, mas por isso ele presenteou o Shimura com uma pedra mágica, dando-lhe total autoridade para decidir como utilizá-la para cumprir a missão. No entanto, ele não poderá fazer isso sozinho, então o Senhor Demônio designou um especialista em magia para ajudá-lo. O especialista é Silid, e o Senhor Demônio garante ao Shimura que Silid é muito competente com magia. Porém, avisa que o Shimura deve ser cuidadoso, pois Silid pode ser extremamente difícil de lidar. O Shimura afirma que entendeu e deixa a sala do trono do Senhor Demônio para procurar Silid. Enquanto isso, o Mandra observa escondida atrás de uma grade. Ela tem espionado Shimura sempre que pode nos últimos dias, tanto por curiosidade sobre o progresso de seu trabalho quanto por ainda estar animada com a proposta de casamento que o Shimura fez há poucos dias. O Shimura chega ao quarto de Silid e bate na porta. Quem atende é Belinda, que informa que Silid não está no momento e que ele terá que voltar mais tarde. Ela tenta fechar a porta, mas o Shimura coloca o pé na entrada, insistindo em entrar de qualquer forma.
O Umandra vê tudo isso e começa a ficar irritada, achando que o Shimura está flertando com outra mulher depois de já ter proposto o casamento a ela. Dentro do quarto de Silid, Belinda tenta convencer o Shimura a ir embora, dizendo que Silid não está lá. Mas ele não acredita, pois sabe que Belinda, na verdade, é Silid disfarçada. Belinda tenta negar, mas o Shimura tem 2 motivos para acreditar que ela está mentindo. Primeiro, ele memorizou a lista de todos os oficiais do exército demoníaco e não há ninguém chamado Belinda nela. Segundo, o próprio Senhor Demônio já havia contado que Silid gosta de se disfarçar para evitar trabalho. Silid percebe que foi descoberta e admite que o Shimura está certo. No entanto, ele ainda não entende por que ela fingiria ser sua própria assistente. Silid explica que, se todos soubessem sua verdadeira identidade, a sobrecarregariam de tarefas, e ela odeia trabalhar. Mesmo assim, o Shimura tem algo importante para discutir com ela, então pede que reserve um tempo para falar sobre ferramentas mágicas. Contudo, Silid se recusa categoricamente a ajudar. Ela não faz nada que exija esforço, mesmo sob ordens diretas do Senhor Demônio. Além disso, ela já criou algo parecido no passado e não vê razão para recriar agora. O Shimura não fazia ideia de que Silid havia tentado criar ferramentas mágicas anteriormente. Como ele demonstra interesse, Silid decide mostrar sua invenção. Ela pega um objeto e informa que ele é feito de uma base mineral que facilita a passagem de magia, com camadas de pedras mágicas no topo. Com essa configuração, o objeto pode lançar todos os tipos de magia, exatamente o que o Shimura procura. Ele pergunta a Silid se pode obter permissão para produzir isso em massa. Silid responde que ele é livre para fazer o que quiser, mas o protótipo custou 50 milhões para ser produzido. Portanto, ele precisará de um esquema financeiro incrível para viabilizar a produção em massa. O dispositivo exige pedras mágicas de alto nível para ser fabricado, o que naturalmente o torna caro. O Shimura fica chocado ao saber o custo e entende por que Silid nunca colocou a invenção em produção. No entanto, ele não se deixa abater e pergunta se seria possível reduzir o número de feitiços que o dispositivo pode lançar. De acordo com Silid, o dispositivo requer pedras mágicas de alto nível para lançar vários tipos de magia. O Shimura sugere limitar o dispositivo a apenas um feitiço. Silid fica intrigada, pois nunca tinha pensado nisso, e após refletir, confirma que limitar o dispositivo a um único feitiço reduziria significativamente o custo, permitindo o uso de pedras mágicas de baixo nível na produção. Ela fica impressionada com a ideia de Ushimura, que teve a sugestão tão rapidamente. Por coincidência, ele tem uma pedra mágica em mãos e pergunta se ela seria suficiente. Silid começa a se interessar pela ideia e, como já possuem todos os materiais necessários, decide começar a trabalhar imediatamente. Porém, ela precisa de um assistente, então arrasta o Shimura para seu porão, sem planos de deixá-lo dormir naquela noite. Enquanto isso, fora do quarto de Silid, o Umandra começa a suspeitar e se pergunta o que o Shimura poderia estar fazendo com outra mulher tão tarde da noite. Na manhã seguinte, vemos o Shimura sentado no chão do porão, quase inconsciente devido à falta de sono. Silid está igualmente exausta, mas muito animada, pois conseguiu redesenhar completamente sua ferramenta mágica para lançar apenas um feitiço. Agora, o dispositivo pode ser produzido em massa por uma fração do custo do modelo antigo, tudo graças ao seu gênio. No entanto, antes de iniciar a produção em massa, precisam testá-lo. Silid informa o Shimura que ele será o voluntário para os testes. O Shimura implora por um tempo de descanso, já que está à beira do colapso. Silid permite que ele saia, mas dá apenas 1 hora de intervalo antes de começar os testes. Quando o Shimura chega à porta de entrada, está prestes a abri-la, mas o Umandra irrompe no local, exigindo saber o que ele esteve fazendo a noite toda. As ações impulsivas de Umandra acabam fazendo o Shimura desmaiar. Desesperada, ela se ajoelha e tenta sacudi-lo para acordá-lo, mas isso só o deixa mais tonto. Nesse momento, Silid sai do porão usando sua roupa habitual, para que o Umandra não perceba que ela era a mulher que estava com o Shimura antes. O Umandra fica desconfiada. E começa a questionar se o que viu antes estava correto, mas, de repente, a assistente de Umandra, Lum, e o Lulu entram na sala com urgência. Uma emergência aconteceu, um bando de pássaros Azata atacou algumas vilas, e, se nada for feito rapidamente, elas serão destruídas. Os pássaros Azata são aves terrestres grandes, conhecidas por sua natureza violenta, representando uma ameaça tão grande que o Senhor Demônio ordenou que tudo fosse feito para afastá-los. Por isso, Lum foi atrás de Umandra, já que ela é a única capaz de lidar com um bando tão grande. Enquanto é arrastada, o Umandra demonstra sua frustração por querer passar tempo com Ushimura. No entanto, Silid vê isso como a oportunidade perfeita para testar seu novo dispositivo mágico e decide levar Ushimura ao campo de batalha.
Assim que chegam, o Shimura pede aos moradores locais que se afastem um pouco, pois o que estão prestes a fazer pode ser perigoso. Seelid ajusta a pedra mágica para lançar um feitiço de fogo simples e entrega ao Shimura para que ele a teste. Antes disso, o Shimura pergunta se o dispositivo possui recursos de segurança. Seelid garante que, mesmo que exploda, o Shimura perderá apenas um braço, o que não o tranquiliza. Apesar dos riscos, o Shimura decide testar o dispositivo. Quando o bando de pássaros Azata se aproxima, Seelid instrui o Shimura a canalizar poder através do dispositivo. Ele faz um som estranho ao ser ativado, mas Seelid diz que isso é normal. Ela orienta o Shimura a imaginar que o dispositivo é uma extensão de seu corpo e a deixar a energia fluir até acumular em sua mão direita. Seguindo as instruções, o Shimura consegue formar uma bola de fogo na mão, ficando surpreso por finalmente usar magia. Com o sucesso da primeira fase, Seelid ordena que o Shimura comece a atacar os pássaros. Ele lança uma bola de fogo em um dos pássaros, obliterando-o encorajado, o Shimura continua lançando bolas de fogo, sentindo-se poderoso pela primeira vez desde que chegou a este mundo. No entanto, esse sentimento não dura muito, pois o dispositivo queima e deixa de funcionar. Quando um dos pássaros está prestes a atacá-lo, Seelid cria uma barreira ao redor de Ushimura, protegendo-o. Ushimura tenta usar o dispositivo novamente, mas percebe que ele está apenas atraindo os pássaros ao invés de lançar magia. Seelid intervém e derrota os pássaros que se aproximam, perguntando por que Ushimura não está mais usando o dispositivo. Ele mostra o cristal, que claramente foi sobrecarregado. Seelid conclui que cristais mágicos de baixo nível não são suficientes para sustentar o dispositivo, declarando o experimento um fracasso por enquanto. Apesar disso, conseguiram afastar os pássaros, e os aldeões comemoram preparando um ensopado com a carne das aves. Enquanto Ushimura pega uma tigela de ensopado, Seelid está sob uma árvore brincando com uma criança demi-humana. Surpreso, Ushimura comenta que sempre achou que todos os demi-humanos fossem fortes, mas não sabia que alguns poderiam ser tão frágeis. Seelid concorda, mas ressalta que, mesmo fracos, esses demi-humanos são muito gentis, o que a lembra de seu passado. Seelid revela que nasceu em uma família mercante de elfos, mas as coisas deram errado, e ela acabou sendo expulsa. Depois disso, viveu como andarilha por um tempo, até ser acolhida em uma vila de demi-humanos. Esses demi-humanos foram extremamente gentis com ela, mas, por não possuírem habilidade mágica, viviam em condições de pobreza. Seelid queria ajudá-los e decidiu criar um dispositivo que permitisse que eles usassem magia. No entanto, ao longo do caminho, se distraiu e perdeu de vista o objetivo original de sua pesquisa. Seelid se vira para Ushimura e declara que seu objetivo como pesquisador é ajudar as pessoas, e que precisam fazer o projeto dar certo, especialmente porque é provável que mais pássaros ataquem a vila novamente. Ushimura reflete por um momento e tem uma ideia brilhante. Ele pergunta a Seelid se ela consegue produzir mais dispositivos mágicos até a manhã seguinte. Como os designs já estão prontos, não demoraria muito para fabricar mais, embora Seelid não consiga fazer melhorias sem suas ferramentas. Ushimura assegura que melhorias não são necessárias, pois o plano funcionará com o design atual. Na manhã seguinte, Ushimura e Seelid partem para enfrentar o bando de pássaros que avança em direção à vila. Antes que os pássaros se aproximem, Ushimura ativa os dispositivos mágicos que havia instalado no chão com antecedência. O som perturbador dos dispositivos sendo ligados ao mesmo tempo assusta os pássaros, que desistem de atacar a vila e fogem. O melhor de tudo é que, como nenhum feitiço foi lançado, as pedras mágicas nos dispositivos durarão muito tempo, garantindo a proteção de vilas remotas com baixo custo. O Senhor Demônio fica extremamente satisfeito com a inovação que os dois alcançaram. Ele os elogia e ordena que Seelid inicie a produção em massa dos dispositivos mágicos, para que sejam distribuídos a todas as vilas necessitadas. Algum tempo depois, Ushimura encontra Seelid para agradecer por sua ajuda, pois jamais teria conseguido alcançar aquele resultado sozinho. Da mesma forma, Seelid agradece a Ushimura por reacender sua empolgação com a pesquisa e por lembrá-la de que seu trabalho é para ajudar as pessoas. Ela está profundamente grata e promete que, se ele precisar de ajuda no futuro, pode procurá-la. Antes de partir, Seelid entrega a Ushimura um dispositivo mágico que fez especialmente para ele. Enquanto os outros suportavam até 10 feitiços no máximo, este suporta pelo menos 30, garantindo que ele tem uma ferramenta confiável caso enfrente perigo. Motivado, Ushimura retorna ao seu escritório, mais determinado do que nunca a colocar sua papelada em dia. No entanto, antes que pudesse começar, é nocauteado quando Mra invade o local. Ela acabou de saber sobre o trabalho de pesquisa com Seelid e queria se desculpar por pensar que Ushimura estava flertando com outra mulher, mesmo após propor casamento a ela. Mas, ao vê-lo inconsciente no chão, ela corre para socorrê-lo. Este foi o final do episódio 4.
Inscreva-se para não perder a próxima parte.